Eles me enganaram da dama, teria dito Dom Pedro II a Dona Mariana, sua babá de criação, após ver sua noiva Teresa Cristina, a quem ele supostamente achou feinha. Bom, hoje você vai conhecer a real história da chegada da nossa última imperatriz Teresa Cristina, mas para isso precisamos entender brevemente como foi a negociação do casamento de Dom Pedro II. A missão de encontrar uma esposa para o jovem imperador foi dada ao conselheiro Bento da Silva Lisboa, que partiu para Viena, na Áustria. No entanto, o imperador Ferdinando I e toda a corte lembrava muito bem das traições de Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina, que era austríaca, além de ele ter reconhecido seus filhos ilegítimos. A imagem do pai acabou, portanto, atrapalhando o casamento do filho com uma princesa austríaca, que com certeza estaria muito mais preparada para assumir o cargo, em comparação às demais princesas. Após várias tentativas frustradas, um representante do Reino das Duas Sicílias que estava em Viena, chamado Vincenzo, ofereceu a Bento a proposta de casar Pedro II com uma das irmãs mais novas do rei, Ferdinando II de Bourbon. Cansado de tantas rejeições, o conselheiro aceitou a proposta. A notícia chegou ao Rio de Janeiro, mas ninguém sabia muito bem quem era a princesa Teresa Cristina. Sabia-se apenas que ela era 3 anos mais velha que o imperador, enquanto ele tinha 19 e tinha 21. Quando o secretário de Bento entrega o retrato da futura esposa a Pedro, o jovem teria dito que ela era muito bela, e ficou satisfeito em saber que comentavam que ela era prendada e muito instruída. A viagem da futura imperatriz até o Brasil durou cerca de 2 meses. Ela chegou em 3 de setembro de 1843, e no mesmo dia a princesa Januária e seu irmão soberano subiram a bordo. Pedro II se curvou diante da imperatriz, como sinal de respeito, e ela lhe estendeu a mão trêmula. A versão popular dessa história diz que ao vê-lo, o imperador se decepcionou muito e achou muito feia, mas sua babá de criação lhe teria dito que aquele era um negócio de estado e que o amor viria com o tempo. Essa versão é repetida por Calmon, historiador brasileiro. No entanto, como ninguém presenciou a cena do primeiro encontro e não há nenhum documento de alguém que tenha estado presente para dizer o que de fato aconteceu nesse primeiro momento, essa história entra no campo da especulação. Vale lembrar que a imperatriz estava acompanhada de uma comitiva, como reconheceu o historiador Heitor Lira, um dos mais renomados para falar sobre Brasil e Império. É impossível saber o que de fato aconteceu. Ele atribuiu a versão de que Pedro ficou decepcionado à maldade de um grupo de austríacos do Rio de Janeiro, que teriam se incomodado com o fato de o casamento não ter ocorrido com uma princesa da Áustria. Isso feriria o orgulho deles, como se o Brasil não dependesse mais da Áustria para acertar essas negociações políticas. E se formos pensar bem, é cruel a supervalorização da aparência da nossa última imperatriz. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o caso nem era tão grave assim. Se for examinado friamente, o casal acabou se entendendo muito bem e estavam felizes. Afinal, o Brasil entrava em uma nova fase de prosperidade, com a entrada do café no mercado de exportação internacional. Esse artigo tem muito mais base do que a versão popular do primeiro encontro dos soberanos, pois é apoiado por um oficial da Marinha chamado Eugênio Rodrigues, que estava presente na viagem de Teresa Cristina até o Brasil. Eugênio registrou toda a jornada e o clímax da viagem, que foi o encontro entre os dois. Embora sua versão seja um pouco romanceada, tem valor documental. Ele diz: que momento de palpitante emoção, aquele olharem-se pela primeira vez e serem tomados por potente simpatia, aqueles suspiros de uma alma paga e de um coração inebriado, aqueles olhares que falam, se entendem, deixaram transcorrer uma hora dulcíssima. Definia a ânsia do augusto jovem para abraçar aquela que devia fazer-lhe beata vida. E tem mais veracidade porque ele estava presente, o que a torna muito mais confiável do que as especulações não documentadas. Claro que Pedro II pode ter se decepcionado um pouco, mas podemos levantar a hipótese de que, como um homem culto, talvez soubesse que o retrato não era 100% fiel à realidade. E conforme o artigo que li anteriormente, ele continua a dizer que afinal eles acabaram se entendendo porque tiveram 4 filhos. Afinal, eles tiveram 4 filhos.
Além disso, Pedro não era santo. Ele teve amantes. Pouca gente sabe disso. Mas, diferente do pai, Pedro II aprendeu a esconder tudo debaixo dos tapetes. Bom, pessoal, o vídeo chegou ao fim. Contribua com o canal através de um comentário e até a próxima!